Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que, pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma reflexão em momentos na eternidade. E hoje, com o tema Aparentar ser sem ser não vai ser, onde estaremos meditando a partir de Gálatas, no capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amados, esta é uma verdade bíblica absoluta, irrefutável e inquestionável. Pois em todo o decorrer da Bíblia, ela nos ensina a sermos verdadeiros, a sermos sinceros. Um dos ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos foi que nossa palavra fosse sim, sim, não, não. Que não ficássemos, vamos dizer assim, em cima do muro, mas que tivéssemos uma personalidade firme e convicta daquilo que decidimos. E em relação à nossa conversão, nós temos que estar convictos e firmados, estribados, por meio do entendimento da palavra de Deus, na decisão da qual tomamos, para que permaneçamos nela hoje e sempre até a morte, independente das circunstâncias que venhamos a atravessar. Amados, uma verdadeira conversão e avivamento espiritual se dá, de fato, na renovação da nossa mente, na mudança de nosso comportamento no dia a dia, na troca das palavras que saem de nossa boca. Palavras torpes não edificam ninguém. Pelo contrário, elas denigrem a imagem de alguém, elas ofendem alguém, elas violentam moralmente alguém, podendo até, como consequência dessas palavras de ofensa, vir às vias de fato, onde também trará então uma violência física. Então, nós devemos estar convictos em relação a sermos ou não uma nova criatura. Pois, a partir do momento que nos tornamos uma nova criatura, nós passamos então a andar conforme os planos de Deus, conforme os pensamentos de Deus, que são muito, mas muito mais altos que os nossos. E da mesma forma, são os seus caminhos, bem mais altos que os nossos. Deus, Ele determina isto no livro de Isaías. Então, que nós possamos verdadeiramente nascer de novo, para termos uma nova conduta, novos pensamentos, novas palavras que saiam de nossas bocas para edificar tanto a nós como aos outros. E isso todos os dias, independente de qualquer lugar que se esteja passando, ficando, vivendo, seja por tempo duradouro ou seja por um tempo passageiro. E, amados, não só em dias determinados e marcados para a realização de uma reunião, no caso congregacional, ou familiar, não importa. Porque a partir do momento que nós, devido a essas reuniões, aparentamos ser aquilo que na realidade no dia a dia não somos, nós jamais chegaremos a ser. Porque para Deus, isto se trata de hipocrisia, e Deus abomina a hipocrisia. Não é em irmos a um culto ao Senhor, a uma reunião, formal ou informal,
ao Senhor, que fará com que verdadeiramente nós sejamos outras pessoas, outras criaturas, novas criaturas. O nosso culto ao Senhor jamais pode ser resumido em um tempo tão escasso, tão resumido, de 2 horas em alguns dias marcados. Mas o nosso culto ao Senhor precisa ser consciente em relação a nós, de que é todas as horas, de todos os dias de nossas vidas. Por isso o versículo em questão, de Gálatas 5:25, diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não tem como eu andar pelo Espírito hoje, mas amanhã eu deixar o Espírito Santo em casa e sair andando por meio da minha carne, da minha vontade carnal. Precisamos verdadeiramente estar convictos de que, se nos unimos ao Senhor, seremos um só com o Espírito Santo, com o Espírito do Senhor. E a partir daí, então, é Ele quem vai coordenar, ordenar, determinar os passos de nossas vidas. É Ele que vai nos ensinar a falar aquilo que precisamos falar, a falar aquilo que edifica as pessoas à nossa volta e até a nós mesmos. Amados, é desta forma no que creio que deveria ser ao decidirmos andar com Cristo. E por que eu digo em relação a decidir? Em certa ocasião, Jesus ensinou os seus discípulos a respeito de fazermos os cálculos. Se a decisão que estamos tomando, nós vamos ter competência, capacidade para prosseguir e continuar de acordo com esta decisão até o fim, para que isso não nos traga transtorno, vergonha, sofrimento e principalmente condenação e morte eterna. Ele fez uma parábola em relação a um rei, quando sai para a guerra, tendo ele 10.000 soldados, onde o seu arqui-inimigo, seu rei opositor, tem 20.000 soldados. Ele também fez este comentário dizendo a respeito de uma construção, de que uma pessoa, quando começa a construir um prédio, uma casa, o que for, faz as contas primeiro para ver se o dinheiro que tem vai ser possível que termine toda a construção, para que não passe vergonha por começar algo e não poder terminar. Trazendo para a realidade espiritual, amados, é da mesma forma. Antes de nos decidirmos em andar com Cristo, nós precisamos pesar na balança o preço que isto vai nos custar. Porque para andar com Cristo precisamos nos tornar verdadeiramente discípulos genuínos, fiéis, leais e sinceros à sua causa, à sua palavra. Porque senão, de nada valerá. Toda a corrida, todo o sofrimento, todo o investimento terá sido em vão, se nós não perseverarmos até o fim. Em Gálatas 6,15 diz assim: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Aqui o termo circuncidado nós podemos traduzir e entender como estar membrado a um ritual religioso. Ou seja, podemos ler assim: não faz nenhuma diferença se o homem é religioso
ou não, se participa, se é membrado, se congrega ou não em alguma religião. O importante é que ela tenha se tornado uma nova pessoa, uma nova criatura, com novos pensamentos, novas atitudes, novos propósitos, objetivos, novos sentimentos, sendo guiado por novos mandamentos. Mandamentos de Deus e não de uma religião. Em 1 João 1,6 diz assim: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é o Pai das luzes. Se nós estamos com Deus, nós não andaremos mais em trevas. A luz de Deus irá iluminar os nossos caminhos, as nossas vidas, mostrando a nós o que precisamos mudar, o que precisamos tirar de dentro de nós, do qual ainda significa estar em trevas. Em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vemos aqui, amados, que pela compaixão de Deus, que nós nos apresentemos com os nossos corpos em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo com os nossos corpos? Isto determina que não precisa se morrer para agradar a Deus, mas sim precisa se viver para Ele. Morrer espiritualmente, no sentido para este mundo, não viver mais para a filosofia do mundo, mas viver sim agora pelos pensamentos de Deus, fazendo as boas obras para a qual nós fomos verdadeiramente criados, desde lá do jardim do Éden. Adão foi criado para as boas obras, Eva também foi criada para ajudar Adão a praticar boas obras, a poder realizar a sua missão. Nós fomos criados para isso e não para as obras más que hoje nós vemos a humanidade praticando dia a dia e, infelizmente, piorando a cada dia mais. Que nós possamos estar entregando a Deus um culto racional, um culto onde nós examinamos as Escrituras e, a partir deste fato de examinar-se as Escrituras, nós então, racionalmente, começamos a praticar aquilo que verdadeiramente agrada a Deus. E, em consequência, estaremos não nos conformando com este mundo e com as suas filosofias, mas estaremos nos transformando em uma nova criatura por meio da renovação do nosso entendimento. Entendimento este que nos faz enxergar a Deus, ouvir a Deus e andar com Deus, e deixar para trás o mundo e as coisas do mundo e aqueles que vivem pelo mundo. Deixando no sentido de andar junto, mas nunca deixando no sentido de estar intercedendo por eles em oração, de estar influenciando eles com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a prática do Evangelho de Cristo, para que eles possam então ver e ter discernimento ou não para mudar o seu caminho, para se converter a Deus e a sua palavra. Para que então, amados, possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Particularmente, eu discerno desta forma: a boa vontade de Deus é o que Ele fez para conosco em relação a Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio como o Cordeiro para morrer pelos nossos pecados, pela boa vontade de Deus para com os homens. Então é algo
que Deus faz, que é muito bom, mesmo sem nós merecermos. Porque nós não merecíamos de maneira nenhuma a morte de Cristo para que tivéssemos vida. Porque Cristo morreu por nós, nós ainda sendo inimigos seus, inimigos de Deus. Então, esta é a boa vontade do Senhor, onde nós recebemos dele algo que nunca merecemos, que não devíamos estar recebendo, porque na realidade o que nós merecemos seria uma condenação eterna, seria o pagamento, a vingança de Deus sobre nós. Mas Cristo abrandou esta vingança. Cristo veio e resgatou-nos desta condenação, nos dando vida, liberdade, cura e salvação eterna. A agradável vontade do Senhor, eu entendo desta forma, é quando Ele nos pede para fazer algo que, em consequência disso, também nos agrada. Então, não há problema algum nós fazermos, porque é agradável fazermos aquilo que Deus pediu, mas que também nos agrada. Assim como é agradável quando o nosso cônjuge pede algo para que façamos e aquilo também nos agrada. Então fazemos com prazer, fazemos com alegria, fazemos com todo o empenho, toda a força, todo o vigor, porque é algo que nos agrada. E a perfeita vontade de Deus é aquela em que, muitas vezes, fazê-la, obedecê-la, nos trará dor e sofrimento. Porém, por entendermos que esta é a perfeita vontade do Senhor, nós nos submetemos a ela e fazemos, independente das consequências que virão sobre nós, que cairão sobre nós. Veja bem, Jesus no Getsêmani orou ao Senhor para que lhe fosse tirado aquele tipo de morte onde ele seria separado de Deus por causa dos nossos pecados. Ou seja, ele pediu ao Pai que o afastasse daquele cálice. Porém, nós vemos que Deus não o afastou, Deus não impediu a sua morte, Deus foi até o fim com o seu plano perfeito. Mas Jesus, como um filho obediente, declarou em oração: seja feita a tua vontade e não a minha. Ali, amados, nós podemos muito bem entender assim: Pai, seja feita a tua perfeita vontade e não a minha. Então, amados, a perfeita vontade de Deus quase sempre não vai nos agradar e não vai ser boa em relação ao que vamos passar no momento, em consequência da vontade de Deus ser praticada por nós. Porém, como o apóstolo Paulo disse, que não havia comparação no sofrimento de agora, no sofrimento causado por obedecer à perfeita vontade de Deus, relacionado com o peso da glória que ele teria a receber por ter realizado a perfeita vontade de Deus. Amados, eu entendo desta forma e sei que não é fácil, mas é possível sim, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. E este que nos fortalece é Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Amados, infelizmente, parece que muitos ainda não entenderam esse importante e determinante fator para a nossa vida espiritual e eterna, onde, muitas vezes, a sua vontade supera a vontade de Deus. Muitos têm colocado a sua própria vontade, o seu próprio entendimento, os seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos acima dos de Deus, onde, com certeza, mesmo que hoje aparentemente esteja dando certo, no final não dará, amados, pois há caminhos que hoje aparentam ser para a vida, porém o seu final é a morte. Isto é citado em livro de Provérbios, no homem que nasceu de homem e de mulher, que foi tido como o mais sábio
que já andou por este mundo, o rei Salomão. Então, amados, que nós possamos estar nos convencendo, permitindo que o Espírito Santo nos convença de que precisamos estar convictos de que a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, ela tem que sobrepujar a nossa vontade. Ela tem que dominar, ela tem que vencer a nossa vontade. Veja bem, a palavra de Deus declara que a sua vontade é que todos os homens se salvem. Que vontade é esta? A perfeita. Mas a vontade permissiva de Deus permitirá que muitos não se salvem. Por quê? Por não colocarem a vontade perfeita de Deus acima de suas vontades. Compreenderam, amados? É bem por aí. Então que nós possamos estar cientes e espertos e acordados para este fato tão importante, amados, de que independente do sofrimento que você venha a passar hoje, por cumprir a vontade perfeita de Deus, amanhã a sua alegria irá ultrapassar os limites e as barreiras de toda tristeza, de todo sofrimento que lhe foi causado por estar andando conforme a perfeita vontade de Deus. Amados, se há um pensamento que nós poderíamos colocar aqui em relação a esta reflexão, creio ser este: sejamos de fato o que devemos ser em Cristo Jesus, sem hipocrisia, não só de aparências, mas numa real e genuína essência, para que não venhamos a ter um prejuízo eterno num breve e iminente porvir. Amados, busquemos em Deus ser a melhor versão nossa para esta geração, para esta vida, para que possamos agradar a Deus e estar realizando a vontade perfeita do nosso Pai Celestial. Amados, espero em Deus poder em breve retornar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Que a graça e a paz abundante de Jesus Cristo seja com todos nós. Aqui fica um abraço do amigo, do pastor, do irmão Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida.